Vamos continuar a série Elas Nos Ensinam e hoje com a quarta mamãe, nada mais nada menos que a mãe do profeta que conduziu o povo para fora do Egito, para a terra prometida. O profeta que chegou a ver a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Essa história completa vocês vão acompanhar em Êxodo, mas especificamente a história do nascimento de Moisés está lá em Êxodo 1, 22 e Êxodo 2, 1, onde fala sobre a questão que teve um decreto lá que era para matar todos os meninos, porque o povo do Egito viu que os hebreus estavam nascendo, estavam se tornando muito numerosos e com medo, com receio de perder ali a governança sobre o povo, foi feito esse decreto que todos os meninos teriam que ser mortos, né? Eles iam poupar somente as meninas. E o que aconteceu? Joquebede viu que Moisés era formoso ali, tá lá em Hebreus 11, 22, se não me engano, aonde fala que pela fé os pais observaram que ele era um menino diferente e decidiram esconder ele, e esconderam ele durante 3 meses. Então pense só vocês, qualquer chorinho ela corria. Hoje a gente fala muito a questão que precisa deixar o bebê chorar, porque enche os pulmões de ar, e é algo que a gente precisa refletir muito. Porque a maneira o choro é a maneira de comunicação dos bebês. Eles vão falar que estão com fome através do choro, eles vão falar que estão sujos através do choro, com dor através do choro. Então, o choro do bebê não é manha, né? Muitas vezes a gente fala, é manha. Na verdade, ele precisa chorar, porque o choro é a maneira dele se comunicar. Então, pense vocês, cada vez que Moisés chorava para ele, né, para não escutar, então ela corria lá e acalentava. Então, excesso de amor, principalmente na primeira infância, nunca é demais. A gente precisa realmente dar esse carinho, dar esse colo. Logo, logo eles crescem, não vão nem querer saber da gente. Então, a gente precisa, né, sair dessa, né? Claro que você não vai conseguir livrar teus filhos de todas as dores, né? De um tombo, de um joelho ralado, mas o porquê não pecar no excesso de amor? Por que não demonstrar esse amor e quando ele é bebê, chorar, a gente pegar no colo, sim, dar um cheirinho, aproveite o máximo possível que você puder do teu bebê. E é isso que Joquebede fez, ela só tinha pouco tempo ali com ele, né? Depois a gente vai ver que ela pôde cuidar dele, que ela foi assalariada e tudo mais. Mas é assim, o foco que eu quero trazer aqui para vocês. Esse poder da entrega. Porque a filha do faraó pegou Moisés, mas ela poderia não pegar, né? Então ali teve que ter a fé de entregar no rio, né? Acontecendo muitas e muitas coisas. Teve uma estratégia também. A Bíblia não relata, mas eu acredito que provavelmente ela sabia que ali as princesas se banhavam naquele rio. Então eu acredito que ela teve uma esperança. Porque se ela não tivesse uma esperança, ela simplesmente podia entregar esse menino pro rei lá, pro pessoal do faraó, matar ele, ou simplesmente ela mesma jogar, algo assim. Então, se ela colocou ali, fez um utensílio ali, um estribo de jungo, né? Estribo, nem sei se existe essa palavra, misericórdia, mas ela fez ali uma plataforma, colocou o bebezinho ali, jogou ali no rio. Ela tinha esperança que alguém ia buscar, né? Que alguém ia retirar. E foi o que aconteceu. Então ela teve confiança em Deus em entregar e ela também teve a estratégia, né? Ela criou uma estratégia. E muitas vezes na nossa vida, principalmente quando nós somos mães de adolescentes, principalmente quando eles chegam ali depois dos 15, 16 anos, a gente começa a ter que entregar ao Senhor. Até uma certa idade a gente consegue governar, a gente consegue ensinar no caminho. Chega uma certa idade que a gente precisa entregar e confiar.
Por mais que a gente pense que saiba tudo, tem muitas mães que falam, eu sei todas as amizades dos meus filhos, e quando eles vêm relatando as coisas do outro amigo, a mãe sempre acredita fielmente que ele está falando do outro amigo. Você já pensou que seu filho pode estar falando uma dor dele? Contando algo dele, mas para saber como que vai ser a tua reação? Isso acontece, né? Acontece muito. Eu atendi muitos adolescentes durante um tempo, agora não estou fazendo mais atendimento, somente aconselhamento familiar, né? Bem específico ali, familiar, de questão de restauração de casamento, restauração também de laços com os filhos, né? Filhos adultos já, que estão distantes. Então, eu estou trabalhando com isso. Na verdade, estou nessa missão, né? Porque o aconselhamento eu não faço uma cobrança e apenas ali um atendimento, no máximo 2 atendimentos, onde a gente vai ter uma conversa com a base bíblica. Mas durante muito tempo eu acompanhei e eles têm muitas dores que dificilmente eles compartilham com os pais. Geralmente o adolescente ele vai falar do outro amigo, mas ali a gente precisa ficar com a antena assim ligada, porque muitas vezes aquele outro seja a história dele, mas ele quer saber como você vai reagir, né? Qual que é a tua ação e tudo mais. Então a gente precisa não confiar cegamente, a gente precisa estar sempre analisando, não com olhar de julgamento, mas com discernimento de pessoas adultas, né? Muitas vezes a gente cai ali na conversa, facinho de adolescente. Então é você entregar, mas também ser estratégica. E não somente entregar, confiar. É a lição maior que o Joquebed nos ensina. Ela teve que lançar o filho dele, né, o filho dela no rio, e nisso também ela teve que ter uma confiança. Então, que hoje os nossos olhos espirituais se abram para esse cuidado, se abram para observar o amor do Senhor todos os dias na nossa vida. Uma das orações que eu sempre faço para Deus é que eu não quero que Ele tire minhas filhas do mundo, mas eu quero que Ele tire o mundo do coração delas, porque os nossos filhos eles vão crescer, eles vão tomar as decisões deles. Uma das séries que eu fiz sobre Eva, a gente trouxe essa questão que as escolhas eles vão colher as consequências das escolhas que eles fizerem, que é a lei da semeadura, que inclusive é bíblica. Então a gente tem a história ali de Eva, uma das histórias que mais me marcou nessa série, onde existia 2 irmãos, Caim e Abel, e eles tiveram que fazer escolhas. E Caim fez uma escolha ali de matar o próprio irmão, mesmo sendo instruído por Deus. Então, muitas vezes a gente coloca a culpa nas influências, a culpa na modernidade, tantas outras coisas. Mas a gente precisa entender que o homem, a natureza humana, ela é inclinada para o pecado, né? Lá em Romanos fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas a gente precisa olhar para a cruz, levar os nossos filhos a olhar para a cruz. Uma das grandes de como fazer isso é instruindo a criança no caminho, até uma certa idade ele vai te acompanhar. Então, se eu falo para o meu filho que ele precisa orar, ele precisa me ver orando. Se eu falo para o meu filho que ele precisa ler a palavra de Deus, ele precisa me ver lendo a palavra de Deus, estudando. Se eu falo para ele que é importante ler um livro, ele precisa me ver com o livro na mão. Então, assim, é o exemplo que arrasta, né? Falar igual dizem o ditado, até papagaio fala, mas o fazer, né? Tem uma pergunta que é a seguinte: todo mundo fala que morreria pelo filho, e a pergunta que eu quero deixar é: você viveria pelo seu filho, sendo exemplo para ele? E que a gente finalize essa live com a confiança que entregar sempre será o melhor. Eu até abri aqui, não li para vocês, né? TDAH.
Não pode falar, né, diagnóstico sem. É distração mesmo. Então, vamos lá. Hebreus 11, 22, que vai falar, né, muito lindo pra gente finalizar a história de Joquebede. Eu tava com a Bíblia aberta e agora eu vou ter que voltar aqui. Aqui, ó. Hebreus 11, 22. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto de Faraó. Aqui tem uma explicação, né? Que Moisés, desde o seu nascimento, apresentava sinais incomuns de beleza. Aí você pode verificar em Êxodo 6:20, Números 26, 58 a 59. Tome nota lá. Êxodo 6:20 e Números 26, 58 a 59. Contudo, seus pais tinham plena consciência de que ele pertencia ao Senhor. Creram que ele haveria de sobreviver ao decreto de Faraó, que determinara a morte de todos os meninos, que está lá em Êxodo 1:16, 22 e 2:2. Né? A história começa lá em Êxodo, a história de Moisés completa, muito linda, vale a pena, e que a gente tenha essa fé que entregar é sempre o melhor. Joquebede nos ensina que a fé não é segurar para sempre, mas confiar além do controle. Amém? Feche os seus olhos agora e que o Espírito Santo nos conduza a essa fé. Pai querido, nos ensina a entregar, mantendo a confiança em Ti. Que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos e que nós possamos ter força de instruir o menino no caminho que ele deve andar. Pai, que quando o medo bater a porta, quando o desespero vier nos visitar, ele seja derrotado pela confiança que nós temos em Ti. Dai-nos fé para entregar e jamais deixar de confiar no Teu amor e no Teu cuidado. Amém? Glória a Deus. Que essa lição fique marcada. Se você gostou dessa mensagem, se fez sentido para você, continue aqui, porque nós estamos apenas na 4ª mamãe, né? Serão 7 mamães. Logo, logo, esse material vai se transformar em um e-book, onde teremos ali devocionais e também reflexões que você pode consultar a qualquer momento. Beijos, deixe seu like, se inscreve no canal e aguarde a próxima mamãe. Quem será ela? Será que é do Antigo Testamento ainda? Será que é do Novo? Escreva aqui embaixo o que você acha e vamos caminhar juntas.